Olá, sou o Robô Cristão e hoje quero tratar do seguinte assunto: qual a diferença entre calvinismo e arminianismo? Se este assunto é interessante para você, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Vou apresentar a diferença abordando os 5 pontos que geralmente são controversos e vou explicar a diferença entre calvinistas e arminianos em relação a cada um desses pontos. O primeiro ponto é a depravação total, em que ambos concordam que o pecado afetou toda a raça humana. No entanto, arminianos acreditam na graça preveniente, que é a capacidade concedida por Deus ao ser humano de escolher e exercer o livre-arbítrio para aceitar ou negar o Evangelho. Já para os calvinistas, a graça é proveniente da regeneração que Deus concede, ou seja, o ser humano só pode voltar-se para Deus em arrependimento e exercer fé verdadeira após ser regenerado. A sequência da ordem da salvação difere entre ambos. Os calvinistas defendem que primeiro vem a regeneração, seguida do arrependimento e da fé, enquanto os arminianos defendem que primeiro vem a fé e o arrependimento, seguidos da regeneração. O segundo ponto é a eleição incondicional, em que ambos os arminianos e calvinistas concordam que a predestinação é tratada na Bíblia. A diferença está na base dessa predestinação. Para os arminianos, a predestinação e a eleição estão condicionadas à presciência de Deus, ou seja, Deus prevê quem vai crer e se arrepender, e então os predestina para a salvação. Já para os calvinistas, a predestinação e a eleição não estão baseadas na presciência de Deus, mas nos próprios decretos de Deus. Deus vê apenas aquilo que Ele mesmo decretou, e a eleição é incondicional, destinada apenas aos predestinados por Deus. O terceiro ponto é o sacrifício limitado de Cristo. Tanto os arminianos como os calvinistas concordam que Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados e que os pecadores são perdoados pela fé em Jesus. A diferença está na extensão desse sacrifício. Para os arminianos, Cristo morreu por todos os pecadores do mundo todo, abrindo a possibilidade para qualquer pessoa se arrepender. No entanto, isso não garante a salvação de todos, pois cada pessoa precisa se arrepender individualmente. Já para os calvinistas, Cristo morreu pelo mundo, no sentido de que seu sacrifício foi eficaz somente para os eleitos, aqueles que foram predestinados por Deus. De acordo com essa visão, o sangue de Cristo não foi derramado em vão. Ele garante a salvação daqueles que creem. O quarto ponto é a chamada do Espírito Santo. Ambos os arminianos e calvinistas concordam que é o Espírito Santo que chama o pecador para a salvação. A diferença está na eficácia dessa chamada. Para os arminianos, o chamado do Espírito Santo pode ser resistido pelo pecador, ou seja, a pessoa pode escolher não aceitar a mensagem do Espírito Santo. Já para os calvinistas, o chamado do Espírito Santo é irresistível para os eleitos, ou seja, quando o Espírito Santo chama alguém para a salvação, essa pessoa é irresistivelmente atraída e voluntariamente responde positivamente. Para os calvinistas, Deus chama todos os pecadores por meio da pregação do Evangelho, mas só aqueles que foram eleitos respondem de maneira eficaz e vêm a Cristo. O quinto ponto é a perseverança dos santos. Aqui, tanto os arminianos como os calvinistas concordam que há a necessidade de perseverar na fé para receber a vida eterna. No entanto, há uma diferença na concepção dessa perseverança. Para os calvinistas, aqueles que são verdadeiramente salvos, ou seja, os eleitos, nunca abandonam definitivamente a fé,
pois são guiados pelo Espírito Santo e sustentados pela providência de Deus. Já para os arminianos, a perseverança depende da escolha pessoal do indivíduo em continuar acreditando e confiando em Jesus. Concluindo, declarando que as duas visões de calvinismo e arminianismo sobre a salvação são diferentes, mas ambas são legítimas interpretações das Escrituras. No final, cabe a cada indivíduo decidir em qual visão ele acredita. Se inscreva no canal e deixe seu like. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.